Olá, seja muito bem-vinda ao programa Viver de Micro. Na aula de hoje, você vai aprender a como perder o medo e a insegurança para realizar os procedimentos de micropigmentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Cassiana, sou esteticista e especialista em micropigmentação de sobrancelhas há mais de 15 anos. E a minha missão aqui é que você perca esse medo, essa insegurança e fature alto com a micro. Então, se você ainda não me conhece, segue, fique por aqui, porque aqui você vai perder todo esse medo, essa insegurança e começar, tá bom? Na aula de hoje, você vai ver o que é importante, quais os tipos de medo e insegurança que existem, para que você destrave de vez na nossa profissão, tá? Então, toda terça-feira, às 15 da tarde, você fica aqui no YouTube participando comigo de aulas gratuitas, onde você vai destravar todo o seu medo e vai conhecer cada vez mais essa profissão maravilhosa que é a micropigmentação de sobrancelhas. O que eu queria passar para você, o que é insegurança? Porque, gente, a insegurança e o medo, ele não é uma coisa ruim. Ele serve para quê? Para te guiar. O medo, ele vem sempre para te ajudar a tomar as melhores decisões, como por exemplo, você está com a faca na mão, o medo de cortar o dedo, ele está com você. Então, ele vai te guiar para que você não corte o seu dedo. Isso é o medo, ele acompanha aí toda profissão nova, tudo que é novo, você vai sentir medo. Então, o medo, ele serve para quê? Para te guiar e não te paralisar, tá? O que é esses tipos de conhecimento de medo que existem? Então, a gente tem a insegurança, o medo, por falta do quê? De conhecimento. E isso é o quê? Uma brecha no seu aprendizado. Então, por exemplo, não saber a cor da micropigmentação, não saber qual tipo de material comprar é um tipo de medo, de receio que talvez você tenha. Ou também como fazer a marcação, o mapeamento na sobrancelha da sua cliente. Isso também é um tipo de medo que pode te paralisar, mas isso também é uma falta de conhecimento, uma brecha. Muitas vezes você fez um curso, fez um procedimento que não foi bem sucedido e você ficou com medo de iniciar, de fazer outro procedimento. Ou muitas vezes você nem chegou a saber qual que é a cor correta para utilizar naquele tipo de cliente. Ou você tem medo de machucar a sua cliente. Isso é uma insegurança, um medo no conhecimento. Mas o que é? O conhecimento, a falta de conhecimento, não é uma pílula que você pega, toma, engole, pronto, você tem o conhecimento para você e perdeu o medo. Não, o conhecimento, ele precisa ser alimentado sempre. O conhecimento, você vai enchendo você libertando você dos medos e da insegurança. O medo pode vir também, por exemplo, de você ter já contato com alguma mulher que realizou um procedimento que não foi bem sucedido. Pode ser um tipo de insegurança que você tenha de medo de errar. Por quê? Porque você já acompanhou alguém que tem um procedimento ruim e você tem medo de causar esse dano na sua cliente, tá? Esse também é um medo por falta de conhecimento. Por quê? Porque se você está no lugar certo, aprendendo no lugar certo, isso não vai te paralisar. Muitas vezes você não sabe quais instrumentos, porque você está ali pesquisando e você vê uma marca de pigmento de um profissional, depois você encontra com outro tipo de marca e você não sabe identificar qual vai ser melhor para você. Isso também é uma brecha no conhecimento, tá? É comum você ter essa insegurança numa profissão que você quer entrar. Porque se você é designer e você está ali no dia a dia aprendendo design, removendo pelinhos, fazendo design personalizado, aplicando rena, trabalhando com escovinha, com pinça, e de repente você vê o tebore,
E aí você pensa, meu Deus, como que eu uso essa ferramenta? Como que eu coloco a lâmina dentro do tebore? Qual que é a posição da minha mão? Será que eu consigo? Isso é um medo, uma insegurança por falta de conhecimento. É a mesma coisa de você entrar num trabalho novo. Você tem medo, você tem insegurança. Mas o que que acontece? Você precisa encarar para você mudar de vida, para você evoluir. Entende? E o medo, essa insegurança, se ele vem por falta de conhecimento, ele não pode te parar. Ele não pode te privar das coisas que são a seu favor, como uma nova profissão, aonde você vai ter a possibilidade de fazer o quê? Ter uma renda maior. Você não pode deixar esse medo tomar conta por você não conhecer. Mas também a gente tem outro tipo de insegurança, que é a insegurança que é uma trava que você tem por pessoal, um medo, uma insegurança que você traz da sua infância, que você traz lá da criação que seus pais te deram. Ah, você não consegue. Ah, você tem que trabalhar numa profissão com salário fixo. Ah, você não vai conseguir porque existem profissionais demais no mercado. Ah, você não vai conseguir porque a sua cidade é pequena. Ah, você não vai conseguir porque as pessoas cobram barato aqui na minha cidade. Gente, tudo isso é pessoal, é uma insegurança pessoal. Isso vem de você. Porque, gente, não tem nada a ver a cidade ser pequena, não tem nada a ver a profissional vizinha cobrar barato. Isso é posicionamento. Isso é falta de posicionamento profissional. É só você trabalhar o seu posicionamento que você vai conseguir aí ter um valor justo pelo seu procedimento. Você precisa aprender a diferenciar o medo de te paralisar para não acontecer coisas ruins e o medo para não te bloquear que aconteça muita prosperidade na sua vida. Não deixe o medo travar você de realizar os seus próprios sonhos. Cassiana, você falou aí, mas o que é perder o medo para iniciar na profissão? Perder o medo, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar o medo dentro de você. Porque se a pessoa que está aí do seu lado, muitas vezes os seus pais, seu esposo, seus amigos, eles vêm aí, você comenta, gente, ó, eu vi aqui que a Cassiana, ela ensina profissionais a faturar R$ 10.000 atendendo micropigmentação de sobrancelhas. E aí eles falam, gente, é balela, Cassiana, não caia nessa, porque não existe. Muitas vezes o falar o salário é uma crença, porque ganhar dinheiro já veio de gente, as pessoas escondem o salário. E aí, quando você fala, eu vi a Cassiana falando que dá para faturar R$ 10.000 por mês com a micropigmentação, e aí eles te travam, te bloqueiam, falam que isso não acontece. Mas isso é uma coisa deles. Eles têm isso na cabeça, essa crença é deles. A partir do momento que você começa a trabalhar isso dentro de você, você consegue, você tem conhecimento, você vai a seguir o passo a passo que precisa executar para perder de medo e destravar de vez nessa profissão. Isso é trabalhado dentro de você. Ninguém vai fazer isso por você. Então, insegurança técnica é por falta de conhecimento. Medo por falta de conhecimento é uma brecha que aconteceu no seu aprendizado.
Se você já fez um curso de micro e aí você não aprendeu corretamente e você ficou com medo, ou se você já viu um procedimento ruim e você não quer causar isso na sobrancelha das suas clientes, é uma insegurança por falta de conhecimento técnico. E a insegurança pessoal, esse bloqueio que você teve na infância, seu pai, sua mãe sempre te privou de comprar as coisas por falta de dinheiro. Por quê? Eu sei que aconteceu isso comigo na minha infância. A gente sempre foi criado, sempre com o mínimo. Em casa não tinha doce, salgadinho, bolacha recheada. Quando a gente tinha fome, que eu lembro que meus pais trabalhavam e eu ficava com meu irmão mais novo em casa, a gente tinha vontade de comer doce. O que eu aprendi a fazer? Fazia leite, Nescau, manteiga e açúcar. E ficava lá mexendo e eu fazia um brigadeiro só com isso. Não tinha leite condensado em casa. Então, eu fui criada dessa forma. E pode ser que você tenha sido criada assim também, sempre com o mínimo dentro de casa. E hoje, quando você ouve falar que é possível ter um salário alto com a micropigmentação, você fazendo seu próprio horário, você atendendo os clientes na sua casa, você atendendo a domicílio, pode ser que isso te bloqueie porque você não teve isso na infância. Mas eu falo que eu sou a prova viva de que isso pode ser mudado porque aconteceu comigo. E a partir do momento que eu acreditei mais em mim e parei de olhar as outras pessoas, as coisas começaram a fluir na minha vida. Tudo começou a passar a ter sentido. Porque quando eu me esforçava para ter as coisas para mim, ninguém mais era importante. Por quê? Porque eu estava trabalhando o meu eu. A primeira coisa que você precisa fazer também é trabalhar dentro de você. O que você quer conquistar? Quais os sonhos que você deseja conquistar na sua vida? O que você quer trazer para os seus filhos no futuro? Por quê? Porque através de um procedimento que você pode cobrar mais caro, vamos colocar em relação ao design de sobrancelhas. Se você atua um design de sobrancelhas que você cobra em média R$ 30, um design personalizado, e que 50 um design com rena, com essa cliente que você faz o design, você faz um upgrade de um procedimento mais caro, que é o procedimento da micropigmentação, com as clientes que você já atende. Então, com uma profissão a mais, com um procedimento que vai fazer com que você fature mais, você vai conseguir ter uma folga maior aí no seu faturamento. Vai começar a sobrar mais dinheiro. Por quê? Porque você está incluindo um procedimento mais caro dentro da sua cartela de procedimentos, entendeu? Eu não estou falando para você deixar de fazer o que você já faz. Eu estou falando para você aumentar um procedimento que vai agregar mais valor na sua vida, que vai agregar mais valor aí nos seus atendimentos, que as suas clientes vão passar a realizar um procedimento mais caro com você. Trabalhando isso, você vai conseguir ter um salário muito maior. É isso que eu quero trazer para vocês. Uma oportunidade para que você fature mais. Uma oportunidade para que você enxergue essa profissão como uma alta lucratividade, além de você elevar a autoestima das suas clientes. Porque se você não fizer isso, a sua colega aí do lado vai fazer. A sua colega, não vai ter medo. O medo que você está tendo agora de encarar essa profissão, de encarar esse medo, a sua vizinha não vai ter. E aí ela vai passar na sua frente. Ela vai passar na sua frente rapidinho. Por quê? Porque o medo não bloqueia ela. A insegurança não bloqueia ela. Ela bloqueia você. Então é tudo você. Você. Não estou falando de ninguém lá fora. Você não deve olhar a seu vizinho que acha que você não deve iniciar nessa profissão. Ou a sua mãe e seu pai que não devem iniciar nessa profissão. Por quê? Porque é uma profissão aí que você vai precisar inserir o pigmento na pele da sua cliente, porque eu já vi procedimentos ruins e você não vai conseguir fazer. Ninguém pode te bloquear com isso. Ninguém deve te bloquear com isso. Você deve trabalhar isso em você.
Se você acha que os seus familiares não vão te apoiar, não fale, não fale. Trabalhe isso em você. É você que é especialista em sobrancelhas, é você que já realiza o design de sobrancelhas. É você que vai colocar a mão na massa. Não é ninguém mais. Muitas pessoas desistem no meio do caminho por esse medo de iniciar na profissão. Mas eu falo uma coisa para você. Depois que eu comecei a trabalhar com a micropigmentação, a minha vida mudou completamente. A minha vida financeira mudou da água para o vinho, da água para o vinho. Tudo que era escasso para mim, porque eu tinha que atender muitas clientes com design para sobrar um dinheiro e era difícil de sobrar um dinheiro. Então eu tinha que atender para faturar 10 mil reais, uma conta simples para vocês saberem, 300 designs de sobrancelhas no mês para faturar 10 mil reais. Com a micropigmentação, eu faço 20 procedimentos por mês e eu faturo 10 mil reais. Então, eu não tenho a necessidade de ter a agenda lotada, de trabalhar muito para faturar mais. Entenderam o jogo? De fazer a sua hora trabalhada valer mais dinheiro? Por isso que você precisa trabalhar o seu medo de iniciar, para não deixar a outra fazer isso no seu lugar. Porque se você está aqui se especializando, estudando, você tem que encarar. Você tem que encarar. E por onde começar? Por você. Faz um exercício aí. Não estou falando para vocês comentarem aqui nada. Faz um exercício você. O que te bloqueia hoje? Qual que é a sua trava? É a insegurança por falta de conhecimento ou é a insegurança por medo de faturar mais por crença limitante que veio da sua infância? A partir do momento que você entender qual que é o seu medo, qual que é a sua insegurança, você vai precisar começar a trabalhar com isso, tá? Toda terça-feira, às 3 da tarde, eu venho aqui trazer conteúdos para vocês voltado ao desenvolvimento para micropigmentação, tá? Eu quero ser luz na vida de vocês. Fazer com que você, que já trabalha na área da beleza, entenda que uma profissão, um novo procedimento, vai fazer com que você fature mais. É só aumentar um procedimento. Ah, mas Cassiana, eu tenho medo de iniciar, de investir nessa profissão, porque aqui os profissionais aí cobram muito barato. Então, o que está faltando, minha diamante, é você tomar um gole aí, vamos falar agora um português bem claro, tomar um gole aí de vergonha na cara e parar de colocar a culpa em fulana, em ciclana, em cidade, colocar a culpa aí na política, no prefeito e olhar mais para você dentro do seu negócio. Trabalhar você. Porque como a gente trabalha na área da beleza, a gente trabalha com a autoestima das nossas clientes. E se você está colocando a culpa demais no seu sucesso, se você está apontando o seu sucesso para outro lado, a falta de sucesso, se você está culpando outras pessoas, é porque o problema está com você. Então, ó, quanto tempo faz que você não olha para o espelho e te elogia? Poxa, meu, eu sou foda, eu sou boa no que faço e eu consigo conquistar o que eu quero através da minha determinação, do meu suor, dos meus treinos, do meu potencial. Eu consigo, eu supero tudo. Eu supero as pessoas que não acreditam em mim. Através disso, da minha autoestima, eu supero as dificuldades de viver numa cidade pequena.
através das minhas dificuldades, eu vou superar o medo de encarar uma profissão sem ter o meu próprio espaço, sem ter uma marca, porque você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Porque eu iniciei sem ter um lugar. Eu iniciei fazendo parcerias em salões de beleza, em clínicas de estética, em estúdios, e até hoje eu faço. E você e eu não temos nada de diferente. Você pode muito bem começar os seus atendimentos em uma cadeira. Você pode muito bem iniciar os seus atendimentos em parcerias com salões de beleza, em clínicas que realizam depilações. Você pode trabalhar com porcentagem, você pode trabalhar com um valor por dia da sala. Gente, salão de beleza tem sempre um cantinho para você. Deixa de ter preguiça. Corre atrás do que você quer realizar, mas corre atrás hoje. Não adianta nada você estar aqui participando dessa aula se eu desligar essa aula aqui e você passar a não colocar em prática. Vai ser tudo em vão. Coloca aqui nos comentários se essa aula está fazendo sentido para você. Coloca aqui qual foi o melhor insight que você teve aqui dessa aula. Se eu dei uma sacudida em você, porque eu tô aqui para isso. Tá bom? Na próxima terça eu estarei aqui com vocês de novo. Um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima aula.